Boa noite, dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, dando continuidade ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo longo, né? E aí eu fiquei pensando aqui, puxa vida, como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama de verdade, né? E Jesus que está aí a seu serviço, que é aquele que coordena essa pleiade de espíritos aí que trouxeram essa terceira revelação maravilhosa para nós, né? Dedica um capítulo com... Por que ele é tão grande, né? Por que ele é tão grande? Porque ele é rico, ele tem muita coisa para nos auxiliar a passar aí pelas nossas aflições. Então, os espíritos amorosos, os trabalhadores da seara do Cristo, todos a serviço da obra de Deus, eles se debruçaram mesmo para trazer o máximo de conhecimento que a gente precisa para sofrer mais consolados, né? Então é um capítulo longo mesmo. Assim como o Cristo Consolador é um capítulo curto, por quê? Porque o Cristo, na sua grandeza, ele não precisa falar muito, né? Fala pouco e diz muito. Então aquele capítulo, o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, que vem ali as mensagens do Espírito da Verdade, que é a gente ouvindo Cristo falando com a gente, não precisa se alongar tanto. Ele fala pouco e já dá todo o recado, e diz muito, né? Aplaca a sede da nossa alma. E nesse capítulo aqui, o 5º, que é o que fala das aflições e dá todo um roteiro de entendimento, né? Porque realmente o conhecimento nos liberta. Quanto mais a gente conhece sobre um assunto, mais a gente tem um cabedal de informações para saber lidar melhor com ele, né? Então, conhecendo, né, os motivos, as causas atuais, anteriores, a justiça. Olha, são muitas as coisas. Por que esquecemos do passado, que é o que nós vamos ver hoje, os motivos para desenvolver a virtude da resignação, né? Que é aceitar o sofrimento sem reclamar, causas ali de suicídio, de loucura, bem sofrer, mal sofrer, aí vem as mensagens. Olha, são muitas as mensagens. A felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, tormentos voluntários, o homem de bem teria morrido. Olha, é muito longo, muita coisa mesmo nesse capítulo. Por quê? Porque houve essa preocupação, né, deles de não deixar brecha, nada ficou faltando. Então, nós temos tudo aqui, olha, se estamos sofrendo, a gente deve pegar esse capítulo 5º e procurar algum item aqui, algum ensinamento, certamente vai casar ali com a nossa necessidade, e certamente a gente, lendo com atenção, se colocando ali com o desejo mesmo de passar de uma forma mais tranquila esse momento de aflição que às vezes a gente esteja passando, né? Com certeza esse capítulo vai ter ali alguma... ele vai ter benefício, ele vai contemplar ali as dificuldades, porque ele é um capítulo assim realmente muito, muito completo mesmo, por isso que ele é longo, né? Então aqui tratando desse item que fala do esquecimento do passado, né? Que a gente ouve tanto falar, por que a gente não se lembra das encarnações anteriores, né? Porque, ora, se nós já vivemos várias vidas, então por que a gente não se lembra? Aliás, esse é um dos motivos para aqueles que contradizem, né, a reencarnação, até usam esse argumento. Mas se eu já vivi tanto, por que eu não me lembro? Né? Bom, em primeiro lugar, a gente não lembra a nível de consciência, mas com certeza está arquivado em algum ponto do nosso subconsciente, em algum dos caminhos desconhecidos da nossa psique, com certeza, né? Nosso perispírito fica gravado todas as experiências e está ali. Basta a gente saber ali os mecanismos de saber acessar, né? Mas num nível de consciencial, assim, de consciência atual,
de fato a gente esquece. Por que a gente esquece? Tem uma justiça, e nós vamos ler aqui o que os espíritos superiores nos ensinam a respeito disso. E olha, gente, vamos pensar nessa vida mesmo, né? Se a gente ficar guardando tanta mágoa, se a gente guarda tanto rancor e fica sofrendo por situaçõezinhas dessa vida, né? Porque a gente não consegue perdoar e fica remoendo, e aí a nossa vida passa a ser difícil, né? Eu ia falar uma palavra bem pesada, mas não vamos falar. Eu ia falar, às vezes a gente faz da nossa vida um inferno porque fica remoendo sentimentos pequenos, né? Bom, falei. Mas enfim, quando a gente perde a nossa paz, e às vezes a gente se permite perder a nossa paz por causa de probleminhas pequenos de convivência com as pessoas, porque a gente não esquece alguma coisa que a pessoa fez ali pra gente de manhã, no outro dia, na semana passada, ou quando a gente era criança, né? A gente vai alimentando essas coisas. Imagine então se a gente pudesse, e isso já nos atrapalha, imagine se a gente tivesse a capacidade plena de trazer a nível de consciência todas as situações do passado, né? Isso pensando quando fomos ofendidos. E quando fomos os ofensores? Mesmo nessa vida, né? Mesmo nessa vida. Quando a gente faz alguma coisa que magoa e que fere alguém, se a gente tem um mínimo já de consciência, se a gente dá uma despertada logo depois, muitas vezes, né, às vezes não, às vezes a pessoa atropela e não percebe, né? E vai, continua, acha que não fez nada de errado, quando está no automatismo. Mas para quem já está meio atento e começa a refletir nos próprios atos e percebe que de repente magoou alguém e fez alguma coisa para alguém que não deveria ter feito, fez para alguém alguma coisa que não gostaria que alguém fizesse para nós mesmos, né? Então, se a gente já está nesse nível de consciência, ali, né, com essas leituras diárias do Evangelho, com essas reflexões que forçosamente nos leva, essas leituras, esse aprendizado todo, essa disposição na reforma íntima, né? Porque quando a gente se coloca nessa predisposição de se melhorar, com certeza a gente vai se melhorar, e a gente vai se melhorar porque a gente vai começar a se observar melhor. Então, se já está ali nessa predisposição, o que pode acontecer no caso de ser a gente que ofendeu alguém? Vamos pensar nessa vida mesmo. A gente perde a paz também, né? Muitas vezes perde a paz porque não temos um equilíbrio para muitas vezes não ficar se perdendo ou se demorando muito na culpa, que é alguma coisa que, nossa, corrói a nossa alma. É pensar, puxa, olha o que eu fiz, eu sei das consequências disso. Então, às vezes a gente fica, né? E isso gera um desânimo. Gera um desânimo, porque gera um sofrimento ali também, né? Então, veja, se nessa vida mesmo a gente não consegue esquecer o que a gente fez nessa vida mesmo, seja o que a gente fez de ruim, ou seja o que fizeram pra gente, e isso já nos atrapalharia, que dirá a gente ficar carregando essas coisas do passado? Não esquecer o passado seria um entrave muito grande para o nosso progresso. Porque se com o esquecimento do passado a gente ainda está caminhando com passos de tartaruga no nosso progresso aí, imagine então se a gente não esquecesse. Nossa, a gente ia remoer séculos e séculos aí de dores, de ódios, né? Ficar revolvendo aquela terra ruim ali, né? Por muito tempo. Ia perder muito tempo com isso daí. Então, Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, e conhecendo todas as coisas e querendo sempre o nosso bem, ele nos cria com essa possibilidade, com essa capacidade, digamos assim, limitada do nosso disco rígido atual, né? Nosso HD atual, que é a nossa memória da vida atual, né? Então ela vem ali com uma capacidade, tá tudo na outra memória, né? Quem entende muito de informática vai saber, tem aquela memória que fica lá, né?
nos recônditos, aquela ali, tá tudo ali, só que não tá acessível, né? Então, nessa memória que está acessível, ela vem, vamos dizer, um HDzinho ali limpo, né? Pra gente colocar coisas novas ali. E, de preferência, coisas boas, né? Então, por isso, da sabedoria, do amor de Deus, né, faz com que a gente esqueça do passado. Mas, enfim, vamos aqui à leitura do Evangelho, que ela é muito mais clara e autoexplicativa. E é aquela leitura que a gente tem que estar fazendo sempre para que esse entendimento se solidifique dentro de nós, né? Olha, é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento de experiências das existências anteriores. Então, tem aquele argumento assim, mas se eu não sei da onde eu parei, se eu não sei o que eu fiz, se eu não sei se eu fiz o bem e o mal, como é que eu vou poder continuar, né? Mas a gente vai entender que não é bem assim. A gente tem ainda instintos, porque nós, sim, gente, nós somos animais, tem, né? Às vezes a gente acha que não, mas nós somos animais racionais, mas somos. A gente ainda tem um pouco dos instintos, né? Daquele feeling ali, né? Daquela e temos a consciência também que vai nos apontar. Vamos ver aqui, olha. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Então, se a gente foi o ofensor, se a gente fez alguma coisa de muito ruim, né? A gente ia se sentir ali o pior, né? O pior o pior ser ali que possa existir, né? Sentir ali super humilhado. E se por outro lado nós fizemos alguma coisa de bom, nós poderíamos nos sentir envaidecidos. Olha como eu era bom no passado, então hoje eu sou melhor ainda. E aí esse é o caminho, né? Sempre a gente usa desses raciocínios aí e que levaria com certeza à perdição, porque a gente sabe que as chagas da humanidade é egoísmo e orgulho, né? Então poderia humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Reciprocamente, né? Nós fizemos e recebemos mal uns com os outros aí, e essas pessoas estão à nossa volta, né? Nas encarnações são planejadas para que a gente reencontre, que a gente esteja a caminho aí novamente com essas pessoas, como diz o Evangelho, para poder se reconciliar, né? Então vamos aqui. Então vamos estar com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse, bem provável, né? De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas que tivesse ofendido. Deus nos deu, para nos melhorarmos, justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Então, como foi dito, nós não podemos esquecer que nós somos animais racionais e a gente ainda traz muito do instinto, né? Isso vai se depurando, vai depurando cada vez mais, mas nós ainda temos isso. E temos a consciência também, que nos diz, né? Ali de alguma forma a gente sabe aonde é o calcanhar de Aquiles, o calcanhar de Aquiles nosso, né? E onde a gente pecou, aonde é que está o problema. Não precisa ter uma recordação nítida, clara, precisa, né? Do fato completo. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Então, quando a gente nasce, né, numa nova encarnação, tudo aquilo que a gente conquistou,
né, de tesouro ali da alma, de condição mesmo, que vai formar a nossa personalidade, que vai formar a nossa condição espiritual, aquilo está gravado, é dali para frente, não se perde, né? Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. E aqui está o pulo do gato, é nessa frase que está o pulo do gato. É aqui que reside o quê? A reforma íntima. Porque a gente não consegue fazer a reforma íntima se a gente não parar para olhar para dentro de nós mesmos. E quando a gente para olhar para dentro de nós mesmos, usando como uma lanterna a nos guiar o Evangelho, né? Então a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e a gente tem que colocar um facho de luz ali para a gente poder enxergar todos os cantinhos, né? Como se a gente estivesse entrando num quarto escuro, num lugar escuro que a gente precisa de um farolete, né? Como é que é o nome? Uma lanterna. A gente precisaria de uma lanterna para estar entrando, né? E aí observando ali tudo. A gente tem, quando vai fazer a reforma íntima, quando a gente se dispõe a fazer, percebe a importância de fazer a reforma íntima, a necessidade, a urgência de se fazer, a gente vai entrar nesse quarto escuro que somos nós mesmos e nós vamos usar como lanterna para olhar todos os cantinhos ali da nossa psique, do nosso jeito de ser e tudo mais, o Evangelho. É o Evangelho que vai ser a lâmpada, né, a luzinha, a lanterna que nós vamos vasculhar dentro de nós mesmos ali para ver o que é que precisa ser mudado ou não. Né? Na hora que a gente começa a fazer essa vasculhação aí, né, e começa a sondar aí os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, nossas, né, tudo isso, a gente vai se deparar com tendências boas e más. A gente vai perceber que a gente tem tendências, né, como foi colocado aqui, olha, eu tenho uma tendência a ser maledicente, eu tenho uma tendência a ser julgador, eu tenho uma tendência a ser uma pessoa viciosa, seja no que for, em qualquer campo aí das viciações, né? Eu me comprazo com tal e tal pensamento, quando eu ouço tal situação, eu lá no meu íntimo eu gosto, me atrai, o que é o objeto da minha atenção, quais são as coisas, né? O que eu gosto de assistir, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de falar com as pessoas, né? Como que eu me comporto na sociedade, no trânsito, dirigindo, na minha casa com meus filhos, com a minha família, com o meu marido, com a esposa, enfim, como que eu trato os meus funcionários, sabe? A gente começa a ficar se sondando o tempo inteiro em todos os papéis que a gente desempenha, com aquela lâmpada, né, do Evangelho ali, ó, olhando, vasculhando tudo ali. E aí a gente vai perceber as nossas tendências. Então precisa lembrar. Então, quer dizer, se eu trago se tem essa tendência, é porque na verdade aquela é a nossa herança, né? Eu tenho aquilo ali dentro de mim. Então, o que acontece, eu preciso corrigir. Eu não preciso me lembrar o que foi que eu fiz no passado, né? O que eu fui lá no passado, que situações eu vivi no passado para poder saber aonde é o que eu preciso melhorar. Né? Não preciso. Mas vamos continuar aqui que já está acabando. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera dos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe porque sofre e sofre justamente.
A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele bem souber aproveitá-los. Né? Então, aqui nesse último parágrafo, né, a gente sabe que quando a gente voltar para a pátria espiritual, quando a gente desencarnar e voltar para a vida verdadeira, nós vamos lembrar de tudo, e é muito natural que seja assim, porque como é que a gente vai fazer o balanço geral, né, de erros e acertos se a gente não sabe de que ponto que a gente parou antes de reencarnar aqui e o que precisava ser feito? Então a gente tem que ficar lembrando, né, dos compromissos, né, e porquê desses compromissos, e vendo onde a gente acertou ou não, né? E ele diz o seguinte: mas não precisa morrer para acontecer isso. Quando a gente dorme, a nossa alma se emancipa. E todas as noites, se a gente se colocar em condições e se preparar, é como foi falado. Se a gente, né, a partir do momento que a gente resolve dar um novo destino para a nossa vida, eu quero ser uma outra pessoa, eu quero acelerar minha evolução como espírito, eu quero priorizar muito a minha evolução espiritual, né? Nessa encarnação, eu quero dar passos largos aí. Então a gente vai mudando a nossa consciência, as nossas atitudes, e se prepara durante o dia. Quando chegar a noite, muito naturalmente nós vamos ali receber a ajuda necessária. Muitas vezes a gente vai relembrar das coisas lá, né? Do que precisa ser feito, vai receber bons conselhos ali para quando a gente acordar no outro dia, a gente saber exatamente ali. Vai lembrar a nível de consciência? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Depende tudo muito do nosso equilíbrio, da nossa condição, e Deus é que sabe. Sempre Deus vai permitir aquilo que vai nos ajudar. Se ele perceber, se ele sabe, né, que vai nos atrapalhar de alguma forma, eu não vou me lembrar. Mas se eu me lembrar, vai ser como se fosse um sonho. Eu vou trazer a lembrança como se fosse um sonho, né? E então, assim, às vezes é bem possível a gente estar relembrando o passado. E se a gente soubesse bem aproveitar, a gente, né, nesses momentos que a gente se desprende e vai para lá, a gente aproveitaria realmente os conselhos bons que a gente recebe, né? Então, assim, a gente se despede, né, do tema de hoje, do evangelho de hoje, para que a gente fique com essa reflexão. Não precisa ficar querendo saber do passado, não precisa ter essa curiosidade. A curiosidade que a gente tem que ter é com as nossas tendências e com os nossos sentimentos. E fica essa sugestão mesmo, né? De que a gente pegue a lanterna do evangelho e vasculhe dentro de nós mesmos aí, para que a gente consiga fazer as alterações que são necessárias para o nosso crescimento. Agradeço a todos a atenção, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Boa noite. Vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos agora. Parte 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, do capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. O primeiro item é sobre o nada, a vida futura. Questão 958. Por que o homem repele instintivamente o nada? Resposta: porque o nada não existe. Como temos gravado em nossa alma as leis de Deus, sabemos intimamente que o nada não existe. Se pensarmos nesse mundo que não tem fim, apresenta sistemas organizados como os sistemas planetários, os buracos negros, constelações e outros, como pode tudo ser gerado sem a ação de uma inteligência? Quando vemos uma obra de arquitetura com sua beleza e suas funcionalidades, nunca pensamos que aquela obra surgiu do nada. Sempre pensamos que alguém foi capaz de construir. Como podemos achar que o universo surgiu de forma organizada, com estruturas organizadas, complexas e ainda com seres vivos, tudo formado do nada? Não pode ser. Só pode ter um autor capaz de criar tudo isso. Se nós, que somos inteligentes, não conseguimos criar um céu, dar origem a seres vivos do nada,
se nós temos que estudar, pesquisar para criar algo de útil para a humanidade, como do nada pode surgir um universo tão complexo? Mas, como toda obra tem um Criador, o universo tem um Criador que supera a todos os humanos, todas as inteligências. E Ele é Deus, que não teve começo e nunca terá fim, sempre existiu. Questão 957. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Resposta. Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no plano espiritual. Na questão 393 do Livro dos Espíritos mesmo, nos dizem que quando desencarnamos, toda a nossa vida é repassada diante de nós. Vemos tudo o que já fizemos. Vemos os erros que cometemos e isso nos causa sofrimento. E ainda tomamos ciência do que poderíamos ter feito para não cometer aquela falta. E não fizemos, e ainda compreenderemos a justiça divina e pediremos outra encarnação e então passaremos por provas semelhantes àquelas que tivemos e não soubemos aproveitar. E contamos com o auxílio dos espíritos superiores a nos ajudarem através de lembranças, na forma de intuição, dos erros cometidos anteriormente. Essa intuição também pode ser o desejo criminoso de outros tempos que reaparece, e se resistirmos a esses pensamentos instintivamente, estaremos nos elevando espiritualmente. Então fica bem claro que antes de reencarnar, recordamos e refletimos sobre o que fizemos e o que precisamos fazer para evoluir e não ficar estacionário na evolução. Não podemos dizer que não sabemos, pois antes da encarnação fomos preparados para acertar nesta existência, reparando as infelizes escolhas realizadas anteriormente. Agora eu vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens e Deus não os pôs ali à toa. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Agora tem um item 2, intuição das penas e dos gozos futuros. Questão 960. De onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e recompensas futuras? Resposta. É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, dado ao homem pelo seu espírito, porque, ficais sabendo, não é à toa que uma voz interior vos fala e vosso mal é não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência vos tornaríeis melhores.
Então, o homem pressente que sua existência é eterna e intuitivamente sabe que após a morte pode ter destinos diferentes. Também todas as religiões falam em consequências felizes ou infelizes na vida após a morte. Elas se diferenciam quanto à natureza dessas consequências e de seus cultos e cuidados para alcançar o céu. Muitas religiões falam em penas eternas para aqueles que erraram quando encarnados. No decorrer do tempo, evoluindo o pensamento, muitos abandonaram as religiões e passam a não crer na vida após a morte do corpo. Um dos motivos é que as religiões não acompanham os novos conhecimentos científicos que apresentam provas do que dizem. A ciência descobre o que Deus criou, portanto, não faz sentido a ciência dizer uma coisa e a religião dizer outra. E isto pode levar muitas pessoas a negarem a vida eterna e até a existência de Deus. Só que com isso negam a si mesmo, pois todos nós sabemos no nosso íntimo que a vida é eterna e Deus é o Criador de tudo que existe e é um Pai amoroso. Questão 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Resposta: a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Questão 962. Por que há céticos desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta: não, são em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia um a recompensa e o outro o castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. Agora vamos ver o item 3, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Questão 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. Deus está por toda parte. Como pode saber que cada ser existe? Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 2, tem denominado, o item denominado A Providência. Do item 24 ao 27, ele escreve de modo a entendermos como Deus consegue interagir com todos os seres da criação. Eu vou ler. Ele não tem necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade, as nossas preces para serem ouvidas por ele. Não tem necessidade de cortarem o espaço nem de serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente ao nosso lado os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são iguais aos sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente.
Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal não é evidentemente senão uma comparação mais própria para dar uma ideia mais justa de Deus do que os quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objetivo fazer compreender a possibilidade para Deus de estar por toda parte e de se ocupar de tudo. Temos incessantemente sob os olhos um exemplo que pode nos dar uma ideia do modo pelo qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes mais íntimas de nosso ser, de todos os seres. E por conseguinte, como as impressões as mais sutis da nossa alma chegam a ele. Foi tirada de uma instrução dada por um espírito a esse respeito. Então agora eu vou ler a explicação que esse espírito deu. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Compreendeis que não se pode ver aqui senão uma questão de analogia e não de identidade. Então, nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se pode dizer assim. Localizadas em um lugar especial do corpo, se bem que o número dessas partes constitutivas de natureza tão variadas e tão diferentes seja considerável, entretanto, ninguém duvida que não possa se produzir um movimento, que uma impressão qualquer possa ocorrer em um lugar particular sem que o espírito disso tenha consciência. Há sensações diversas em vários lugares simultâneos. O espírito as sente todas, discerne-as, analisa-as, assinala para cada uma a sua causa e o seu lugar de ação, por intermédio do fluido perispiritual. Um fenômeno análogo ocorre entre a criação e Deus. Deus está por toda parte na natureza, do mesmo modo que o espírito está por toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma forma num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão postos em vibração, o espírito sente cada manifestação, distingue-se e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente e Deus sabe tudo o que se passa, assinala a cada um o que lhe é particular. Pode-se disso deduzir, igualmente, a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre si, a de todos os mundos, enfim, a das criações e do Criador. Questão 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Resposta: Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se a violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição.
ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Agora eu vou ler no comentário de Kardec. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo. Um pai dá ao filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saberem conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença e é que Deus dá ao homem um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado, ao passo que o filho de que falamos não o terá se empregar mal o seu tempo. Então vemos que Deus dá a cada um de nós oportunidades e oportunidades para conquistarmos a perfeição relativa. E Ele nos direciona ao bem através de suas leis, como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Assim também, um dos nossos atos e pensamentos, que também são atos, tem seus efeitos positivos ou negativos, nos convidando a nos direcionarmos ao bem. Finalizando essas reflexões de hoje, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade que sempre temos de melhorar e de nos corrigirmos. Que Deus nos auxilie e nos ampare sempre. E que haja muita paz e união entre os povos. Boa noite, obrigada.